Então, atualmente, com o advento das vacinas e com o avanço tecnológico científico observado nas últimas décadas, muitas doenças que determinavam elevados índices de mortalidade podem ser prevenidas e controladas. Então, com a vacina, por exemplo, a tuberculose no século atrasado já chegou a pensar que a população do mundo ia ser extinta de tanta tuberculose. Hoje é uma vacina que nós fazemos no recém-nascido ao nascer. Então, a tuberculose tem assim, um índice bem controlado, né, dela. O que veio desencadear uma certa incidência, né, ou melhor, uma prevalência, com a chegada da AIDS, que baixa a resistência, a pessoa acaba com idoso, né, ou uma pessoa de mais idade, um adulto jovem, adquirir a tuberculose em decorrência da AIDS. Então, mas assim, na maior parte dessas doenças preveníveis por vacina, ela teve uma boa resposta, né, em termos de controle. Tanto que nós conseguimos erradicar a varíola, conseguiu erradicar a poliomielite, né? Tudo mediante ao controle da vacinação. Muitas doenças que determinavam elevados índices de mortalidade podem ser prevenidas e controladas. Entretanto, porque ainda vemos pessoas com tétano, crianças acometidas pela meningite ou coqueluche, é porque todos os anos ocorre campanha de vacina contra a poliomielite. É porque o vírus ele vai sofrendo mutação, ele vai modificando e ficando mais agressivo. Então tem que fazer o acompanhamento e a adequação, né? E da bactéria também, que no caso é o tétano, é uma bactéria. Né? Então as pessoas vão nascendo e tem que fazer o esquema vacinal para ele adquirir, porque a vacina do tétano, depois que faz o esquema completo, a cada 10 anos tem que tomar o reforço, né? Para reativar aqueles anticorpos que estaria ali adormecido. Para responder a essas perguntas, muitos determinantes podem ser considerados, dentre eles a cobertura vacinal, que não alcança todas as pessoas suscetíveis, né? Suscetíveis são aquela pessoa que tem maior susceptibilidade em adoecer. Exemplo, o idoso ele é mais suscetível a contrair a gripe, principalmente H1N1, por isso que todo ano vacina o idoso, né? Esse ano nós conseguimos abaixar, ao invés de acima de 60 anos, desceu para 55 anos, né? Então significa o quê? Que a população idosa já está bem controlada com H1N1, então baixou um pouquinho a faixa etária de idade, né? Que a finalidade é essa. A hepatite B, ela começou desse jeito, ela começou ao nascer e foi estendendo, hoje já está pegando o grupo de 20 anos, né? Então é assim que a gente trabalha com as pessoas suscetíveis, né? Os movimentos migratórios que favorecem as idas e vindas de hospedeiros, pessoas portadoras ou doentes, a desnutrição, que pode interferir nos mecanismos de defesa orgânica, a capacidade do sistema imunológico, produzir o estímulo e a devida resposta do organismo. Olha, um exemplo bem recente que nós tivemos foi a migração do pessoal da Venezuela para o Brasil, né? Teve a crise lá, eles vieram para cá. Consequentemente, nós tivemos o quê? O sarampo, né? Porque lá a doença não era controlada. Eles vieram e chegou aqui e encontrou uma população suscetível, né? Que no caso seriam os adolescentes. Provavelmente a falha da vacina não foi de agora, foi de 15, 14 anos atrás, né? E aí chegou aqui, eles eram suscetíveis, você acabou contraindo e a gente teve assim um breve, né, surto de sarampo que já foi controlado. Bom, a primeira doença, que agora vamos agrupar elas, né, de acordo com o que a gente vai descrevendo. A primeira doença é a hepatite B. No Brasil, são considerada áreas de alta endemicidade para hepatite B o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, Amazonas, né? O agente infeccioso da doença, do vírus, que é o HBV, que infecta o homem, seu reservatório natural, a transmissão ocorre por meio de solução de continuidade da pele ou mucosa, em contato com sangue e fluidos corporais, como sêmen, secreção vaginal, saliva, né, do doente ou portador.
A hepatite B, ela consegue ser pior em termos de contaminação do que a AIDS, né? Porque, tipo assim, a solução de continuidade que é a pele, uma lesão que você tem, você encosta numa pessoa suada, que ele tem hepatite B, é o suficiente para você contrair a hepatite B, né? O beijo, que é a questão da mucosa, os olhos, né, a relação sexual, a aí vem a saliva, né, o sêmen, etc. Está tudo aí descrito aí para vocês dar uma lida e fixar o que nós estamos falando aqui. Mas só que tem uma vantagem, né? Tem a vacina. Vacinou, recebeu as 3 doses na infância, uma dose a cada 10 anos, pronto, você é uma pessoa que está imune da hepatite B, né? Então, diversas situações possibilitam a transmissão do vírus, tais como relação sexual, uso de seringas e agulhas compartilhadas, né, no caso do pessoal usuário de drogas, no caso de usuários, né, de drogas, transmissão do sangue e seus derivados, quando fora da recomendação técnica, procedimentos odontológicos, cirúrgico, hemodiálise, tatuagem, né? Tudo isso é meio de contaminação da hepatite B, tá? Quando não respeitadas as normas de biossegurança. Biossegurança, vocês estudaram isso no semestre passado, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é com isso, né? Com a segurança na administração de procedimento invasivo. E a transmissão vertical se verifica, sobretudo, no período perinatal, durante o parto, né? Também é um risco que a pessoa corre de contrair a hepatite B, né? Fora daí, tudo ok. Gente, hoje eu estou bem feliz, porque essa noite eu trabalhei e todos os funcionários fez o teste para o coronavírus, né? Ninguém deu positivo, então significa que nós estamos trabalhando com proteção, com EPI corretamente, né? Que o vírus está circulando e que nenhum funcionário teve contato com o vírus. Depois eu vou mandar uma foto minha trabalhando, tanto que eu estou equipada, né? Com 2 luvas, capote bem grosso, além do óculos, a viseira, o gorro, ainda tem um capacete. Então a gente está bem equipado. Então ontem colheu a primeira amostra de todos os funcionários, e todos deram negativos. Então essa questão da biossegurança, ela é muito importante para a gente que trabalha na linha de frente, tá? Depois nós vamos ver aqui a poliomielite. Até os anos 80, o Brasil apresentava alto índice dessa doença. Considerando sua gravidade, deu-se então o início da estratégia dos Dias Nacionais de Vacinação, com a imunização em grande escala, que associados às ações de vigilância epidemiológica, possibilitar a gradativa diminuição do número de casos, motivo pelo qual, em 1994, o país recebeu da Organização Mundial de Saúde o certificado de erradicação da transmissão autóctone do polovírus selvagem da América. Então, gente, na década de 80, o Brasil sendo um risco para os outros países por causa do índice elevado de pessoas com poliomielite, resolveu fazer as campanhas nacionais de poliomielite, né, que na época chamava-se paralisia infantil. Então, a Organização Mundial de Saúde financiou no Brasil durante 10 anos a vacina. Foi assim um show. Como a resposta foi rápida e satisfatória, ele estendeu mais 5 anos de vacinação. E a partir daí o Brasil assumiu, né, a responsabilidade de continuar com a campanha de vacina contra a poliomielite com essa finalidade. A doença já foi erradicada, mas tem outros países que ainda têm, né? Então, com o risco de chegar aqui e encontrar crianças não vacinadas e a doença proliferar é muito grande, então eles resolveram continuar com a campanha da vacina, porque ela está dentro desse grupo de doenças controladas por vacina, tá? Então, dando sequência, a partir daí o Brasil assumiu, né, o compromisso de manter altas coberturas vacinais para evitar a reintrodução do vírus.
bem como adotar medida de controle que consiste em ações de vigilância epidemiológica sobre os casos de paralisia aguda flácida sugestiva de poliomielite. Então, o que significa? Todo paciente, independente da idade, se é criança, adulto, idoso, chegou no hospital com flacidez súbita dos membros inferiores, nós tratamos como caso suspeito de poliomielite, né? E no final das contas, geralmente é aquela síndrome Juliano-Barré, mas a gente trata inicialmente como poliomielite, pelo fato da doença ter sido erradicada, né? A gente faz esse controle. Então, a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, pode ser causada por 3 tipos de poliovírus. 1, 2, 3. A transmissão acontece principalmente por contato direto de pessoa a pessoa, sendo a boca a principal porta de entrada do vírus. A transmissão é oral, ocorre através de gotículas do muco da orofaringe, expelida pela tosse, fala, espirro. Entretanto, a água e os alimentos contaminados com fezes de doentes ou portadores, assim considerado aqueles indivíduos cujo intervalo de tempo após a infecção situa-se entre 1 a 7 semanas, a doença vem aparecer, né? Também são formados de transmissão de poliovírus, né? As formas de poliovírus que é diferente, né? Então, ela é uma doença que hoje, né, nós trabalhamos 100% na profilaxia, que é fazer a vacinação correta, né? Vacina a criança e fica monitorando ela até os 2 anos de idade. Com 2 anos de idade é quando encerra o PNI, Programa Nacional de Imunização, que nós já falamos numa aula lá atrás, presencial. Gente, obrigada, vou estar na plataforma. Qualquer dúvida, estarei aqui para atendê-los. Obrigada.